Bom dia, meus irmãos. Nossa leitura de hoje é Efésios, capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça. Diz-nos o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Veja, ele está falando da transformação, da conversão, regeneração. Que bênção, né? Ele, Jesus, o Cristo, nos deu vida quando nós estávamos mortos espiritualmente, perdidos nos delitos e pecados. E ele veio e nos deu vida, nos salvou. Diz o verso 4, porque ele é rico em misericórdia. A misericórdia é o fato de Deus não nos punir por conta do nosso pecado, da nossa falha. Deus seria justo em nos punir, mas ele é misericordioso. Misericórdia é isso, então. É o fato dele não punir, ele perdoar. Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele traz aqui a questão da graça, né, como sendo a ação de Deus nos salvando. Pela graça sois salvos. Depois ele vai repetir novamente, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Este verso 8 e o 9 são fundamentais na nossa teologia. Veja, ele diz que somos salvos pela graça de Deus, ou seja, pela bondade, o favor, a ação dele. A graça de Deus é a ação, o amor, a bondade dele. Então, por sua ação bondosa, ele nos salvou. Diz que ele fez isso mediante a fé, ou seja, a salvação não é por obras, né? Por isso que ele acrescenta, não é por obras para que ninguém se glorie. Então ele contrasta aqui a questão da fé com as obras. A salvação é pela graça de Deus, é Deus salvando, e Deus faz isso baseado não em obras, mas exclusivamente em fé. E aí há de se lembrar que a fé é um dom de Deus, a fé é concedida por Deus. A fé não é algo que o ser humano consiga produzir sem que Deus lhe conceda. Ou seja, em outras palavras, a pessoa sem Deus, ela está perdida, ela está entregue à sua depravação e ela jamais conseguiria acreditar em Deus, manifestar fé, se primeiramente Deus não viesse até ela e se revelasse, abrisse os seus olhos, libertasse das trevas, trouxesse para a luz. Então a fé o ser humano só manifesta depois que Deus lhe concede, depois que Deus chama, liberta, converte. Daí para frente o ser humano agora tem a capacidade de acreditar. Então a ação primeira é de Deus, por isso a glória é de Deus. Claro, porque se o ser humano se fosse ele quem acreditasse, se fosse ele quem fizesse, se fosse ele quem se convertesse, então onde estaria a glória de Deus? Então, o texto deixa claro que a salvação é pela graça, ou seja, a salvação é pela ação primeira de Deus. A graça vem em primeiro lugar. Depois vem a nossa responsabilidade de fé, de santidade, de perseverança,
etc, etc, etc. Diz o verso 10 que fomos salvos com um propósito. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, primeiro somos salvos, depois nós praticamos as coisas boas que Deus deseja. Verso 13: em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Reforçando nessa questão de que é Ele quem vem ao nosso encontro. Verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu amo essa expressão, família de Deus, né? Porque dá a ideia de todos nós como irmãos em Cristo. Irmãos pertencem a uma mesma família. Então aqui diz que nós somos esta família de Deus. Veja assim, veja a igreja como a sua família da fé. Ame os seus irmãos, se importe com eles, ajude, né? Vamos realmente agir como irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por tua palavra, obrigado por tua graça. Nós reconhecemos que é o Senhor quem manifestou misericórdia, nos perdoou e nos salvou. Então a ti toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.